Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode aplicar a técnica de Dodge and Burn no Capture One usando máscaras. O Dodge and Burn é uma técnica que permite escurecer e clarear áreas específicas da imagem e isso aumenta o contraste localizado na foto e, por consequência, aumenta também a profundidade dessa imagem, o volume dessa imagem. Então vamos lá para o Capture One para a gente ver como fazer Dodge and Burn usando máscaras. Então já estamos aqui com a nossa foto aberta e a gente percebe que essa é uma imagem sem profundidade, sem volume, tudo muito chapado, né? O céu muito cinza, muito sem informação, esse primeiro plano também. E a técnica de Dodge and Burn vai nos ajudar justamente a isso, né? A dar esse volume, essa profundidade na imagem por meio desse contraste localizado. Mas aqui nessa foto a gente precisa ajustar o horizonte. E é isso que eu vou começar fazendo, indo lá na ferramenta de rotação e inversão, pegando essa ferramenta de endireitar ou alinhar e traçando aqui a linha do horizonte para a gente ter o alinhamento dessa foto. Perfeito. Agora eu vou fazer os ajustes básicos e vou começar convertendo essa foto para preto e branco, porque eu acho que em preto e branco essa imagem vai render mais, porque ela de fato já tinha pouca cor, veja só. Então a gente vou converter essa foto para preto e branco, mas é importante ressaltar que o Dodge and Burn pode ser feito sem nenhum problema em fotos coloridas. Nessa imagem específica eu acho que o preto e branco pode ser mais interessante. Depois disso eu vou fazer os ajustes tonais básicos, né? Então vou lá na exposição, quem sabe abaixar um pouquinho a exposição para ver se aqui a gente já consegue ganhar alguma informação no céu. Talvez aumentar um pouquinho o brilho. Aqui em alta gama dinâmica, baixar os realces e os brancos e o céu começa a aparecer um pouquinho. Quem sabe aumentar os valores de sombras e também de pretos. Então agora a gente já tem um pouquinho mais de volume no céu, eu acho que o brilho a gente pode aumentar um pouquinho mais. E feito isso, esses ajustes tonais básicos, a gente pode pensar, por exemplo, no contraste. Então eu poderia arrastar o slider de contraste para a direita, mas aqui, se eu fizer isso, eu vou perder informações no céu, porque o contraste está deixando tudo que é claro mais claro e tudo que é escuro mais escuro. Então, como o céu é muito claro, se eu aumentar o contraste aqui, eu vou perder, apesar de aumentar o contraste, eu vou perder informação no céu. Então não é isso que eu quero, eu vou zerar aqui o contraste e vou fazer o contraste aqui na ferramenta de curva, justamente para ter um pouco mais de controle sobre o quanto eu vou clarear as áreas claras e escurecer as áreas escuras. Aqui só uma observação, a gente está trabalhando com uma foto preta e branca, mas o Capture One tem duas curvas compostas. Então a gente tem as curvas dos canais individuais, o vermelho, o verde e o azul, mas a gente tem duas curvas de canais compostos, né? RGB e Luma. A curva Luma, ela vai atuar só na luminosidade e não afeta as cores da imagem. Então ela preserva a saturação das cores. Não é o caso, a gente está trabalhando numa foto preta e branca, mas é importante a gente lembrar disso. Essa curva de Luma, como atua apenas na luminosidade, a gente não tem também o aumento da saturação, porque naturalmente quando a gente aumenta o contraste, a saturação das cores também aumenta. E aqui, nesse caso, isso não acontece. Então aqui eu vou traçar uma curva em S e assim eu consigo ajustar exatamente o quanto eu quero clarear as áreas mais claras e escurecer as áreas mais escuras. E posso, então, ter um contraste um pouco mais controlado nessa imagem. Perfeito. Feito isso, talvez a gente pudesse agora pensar na possibilidade de acrescentar um pouquinho de claridade para aumentar o contraste nas arestas de meio tom. E eu acho que os ajustes básicos, nesse momento, estão feitos. Vamos partir então para as máscaras. E aqui eu vou pegar a minha ferramenta de camadas e máscaras e colocar aqui do lado para a gente poder enxergar
melhor o que eu vou fazer aqui. E começo então criando uma camada e vou chamar essa camada de clarear. Seria o nosso Dodge, né? Então nessa camada, na medida em que eu for pintando, a gente vai clareando determinadas áreas da imagem. E vou criar uma próxima camada que eu vou chamar de escurecer, que seria então o Burn. Então temos aqui Dodge and Burn. Nessa camada clarear, naturalmente eu quero aumentar a exposição, porque na medida em que eu for pintando, eu quero clarear determinadas áreas da foto. E, por outro lado, na camada escurecer, eu vou diminuir a exposição, porque justamente nessa camada, na medida em que eu for pintando, eu vou escurecendo determinadas áreas. Eu vou começar com a camada de clarear. Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso aqui de cima da foto um pouquinho mais. Perfeito. E para isso vou pegar a ferramenta de pincel e vou ajustar as características desse pincel. Vou clicar com o botão direito e aqui eu tenho o painel de configuração do pincel. O meu cuidado aqui é ter uma dureza bem baixa, porque eu quero um pincel bem suave. Quanto mais suave, melhor, porque os limites entre a área pintada e a área não pintada ficam menos definidos. Vamos ver as outras configurações. A opacidade eu vou deixar em 100 e o fluxo aqui é bastante importante. Deixar um fluxo bem baixo, eu vou começar aqui com alguma coisa em torno de 5 e depois, eventualmente, se for necessário, eu ajusto. Então vamos lá, começar, eu vou ajustar o tamanho do pincel com as teclas de colchete para ajustar esse pincel às áreas que eu quero pintar. Então, em áreas maiores eu vou usar um pincel um pouco maior, em áreas menores vou usar um pincel um pouco menor. E vou pintando naquelas áreas que eu quero escurecer. Vou pintando bem de levinho, acho que o fluxo está muito alto, eu vou ajustar o fluxo, então diminuir um pouco mais esse fluxo, eu estava em 5, eu vou colocar aí em 1. E vamos lá pintando essas áreas que eu quero escurecer na imagem. E normalmente a gente pensa assim, áreas que já são escuras na imagem, elas vão ficar mais escuras. E áreas que são claras já na imagem, elas vão ficando também mais claras. A gente vai pintando com a máscara de clarear. Veja só, eu vou pressionar a tecla M para a gente ver aonde a máscara está sendo pintada. Todas essas áreas vermelhas são as áreas que eu pintei. E veja que elas correspondem com aquelas regiões que já são naturalmente mais escuras da imagem. Vamos pressionar M de novo para esconder a máscara e vou continuar pintando aqui. É claro que você pode usar aí a variação do fluxo para pintar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu vou deixar o fluxo aqui em 1 porque eu acho que está resolvendo bem o meu problema aqui nessa foto. E vou pintando. E agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque agora é uma parte mecânica. Eu só vou pintar nessas áreas mais escuras da imagem e quando eu terminar toda essa parte de burn, de escurecer, eu volto para a gente ver a parte de clarear. Bom, eu fiz aqui já o céu e veja a diferença do que era o céu e como está ficando. Como a gente tem muito mais volume, muito mais profundidade nessa imagem. E agora eu vou fazer o mesmo aqui para a montanha. Então eu vou pintar, lembrando que eu estou na camada de escurecer, eu vou pintar nas áreas que já são naturalmente escuras aqui das montanhas e vou acelerar o vídeo, só para a gente não perder tempo com isso, e daqui a pouco eu volto de novo. Vou fazer o mesmo aqui na água da lagoa, vou pintar nessa camada de escurecer, nessas áreas que já são mais escuras aqui da água da lagoa. Bom, eu acho que agora eu já posso passar para a camada de clarear. Então, nesse momento eu vou clarear as áreas que já são mais claras. Então, eu vou pintar nas áreas que já são naturalmente mais iluminadas da imagem. Então, a mesma coisa aqui no céu, veja. Bom, só para confirmar, eu vou clicar com o botão direito para a gente ver como é que está a configuração do pincel. Veja, o fluxo bem baixo e vou pintando nessas áreas.
De novo, já terminei aqui o céu, eu acho. É claro que a gente pode voltar a qualquer momento, né? Então eu estou pintando numa máscara que, se daqui a pouco eu achar que foi muito ou foi pouco, eu posso reajustar essa máscara. Vou pressionar a tecla M para a gente ver aonde eu pintei. E de novo a gente percebe que essa pintura corresponde exatamente com as áreas mais claras, mais iluminadas do céu. E eu posso, eventualmente, continuar aqui pintando sem problema nenhum. Vou agora me concentrar aqui na montanha. Da mesma forma que eu fiz no céu, eu vou fazer na montanha. E vou pintar naquelas áreas que são naturalmente mais claras aqui da montanha. Céu e a montanha pintados com a máscara de clarear. Vamos pressionar M para a gente ver como é que era e ligar e desligar a visualização da máscara para a gente perceber a diferença. Veja, então agora eu tenho muito mais contraste. Esqueci de pintar aqui as águas da lagoa. E é isso que eu vou fazer, ajustei o tamanho do pincel. Vou pintar aqui na lagoa aquelas áreas que já eram naturalmente mais iluminadas, para também trazer esse contraste para esse primeiro plano. Então temos a máscara de clarear e a máscara de escurecer. Vamos ver como era e como ficou. Olha só, era assim a foto e agora a gente tem isso. A gente já tem uma diferença bastante importante aí na aparência da imagem. Perfeito. Eu acho que a gente pode, nessa área da montanha, aplicar um pouco mais de nitidez. Então eu vou criar uma máscara apenas para a montanha, onde a gente tem bastante detalhe, bastante relevo, para a gente aplicar nitidez localizada só nessa região da montanha. Para isso, eu vou criar uma nova máscara e eu vou chamar isso aqui de detalhes. E nessa máscara eu vou utilizar o pincel mágico. O pincel mágico me permite desenhar máscaras a partir da cor da área pintada. Então veja só, vou pressionar a tecla M para a gente ver a máscara sendo pintada na medida em que ela acontece. E na medida em que eu vou pintando áreas da montanha, o pincel mágico vai reconhecendo áreas semelhantes e faz a seleção. E percebam que é uma seleção bastante interessante. E toda essa área aqui, o que eu quero é aplicar um pouco mais de nitidez. Então eu vou lá na ferramenta de nitidez, vamos fechar todos os painéis das ferramentas para a gente ganhar espaço e procurar aqui a aba de ferramentas de refinar, aonde a gente tem a ferramenta de nitidez. Vamos diminuir isso tudo e está aqui a ferramenta de nitidez. Eu vou aumentar um pouquinho a quantidade e talvez o raio também. Então, agora a gente tem essa nitidez aplicada apenas à montanha. Vou aproximar um pouquinho para a gente ver isso. Veja só. Pressiono M para desligar a visualização da máscara, sem a nitidez, com a nitidez, sem a nitidez, com a nitidez. Acho inclusive que foi demais, então eu vou diminuir um pouquinho aqui a quantidade e o raio. Perfeito. Talvez nessa quantidade seja adequada. Sem o ajuste de nitidez e com o ajuste de nitidez. Perfeito. Acho também que a gente pode aumentar o contraste geral desse céu. E para isso, uma máscara de inteligência artificial aqui no céu pode ser bem interessante. Então vou criar novamente mais uma camada e nessa camada eu vou renomear para céu. E aqui, essa máscara do céu eu vou fazer com inteligência artificial e para isso eu vou pegar o pincel de inteligência artificial, de seleção por inteligência artificial. O Capture One me avisa que está preparando essa máscara de inteligência artificial, isso pode demorar alguns segundos. E agora basta clicar naquela área e a máscara então é feita. Vamos pressionar M para a gente ver a máscara. Está aqui a máscara no céu e o que eu quero nesse caso é aumentar o contraste. Para isso vamos pressionar M mais uma vez para desligar a visualização da máscara e vamos aplicar um contraste. Mais uma vez eu vou usar a ferramenta de curvas aqui
para fazer esse contraste. Lembrando, eu estou usando aqui a ferramenta de curva de Luma e aqui eu tenho um controle maior do contraste que eu vou aplicar nessa área, porque eu defino o quanto eu quero escurecer as áreas escuras e quanto eu quero clarear as áreas mais claras, nesse caso, do céu. Então é isso, veja. Era assim e agora está assim. Era assim e agora está assim. Então é isso, pessoal. Dessa maneira que a gente pode fazer o Dodge and Burn usando máscaras no Capture One. Espero que esse material te ajude de alguma maneira, que você aprenda alguma coisa nova com esse vídeo. E se você gostou, se você curtiu, não esquece de comentar, de compartilhar, de curtir e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. E por outro lado, você também vai ser avisado toda vez que a gente liberar um vídeo novo. E a gente aqui no canal tem muito conteúdo interessante sobre tratamento de imagem, sobre Capture One, sobre Photoshop, sobre Lightroom, sobre fotografia. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho aí no YouTube. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.